sua casa, né? Com glória. Para nos alegrarmos juntos nessa noite e compartilhar a porção, aleluia, qual vai ser compartilhada agora, nesse momento, aleluia. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, pela nossa vida, da nossa filha Isabel, por toda a nossa família, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, Deus ele é fiel aos seus propósitos, né? Não deixa a gente envergonhado, nem confundido. Confesso aos irmãos que eu estava em dúvida de duas passagens. E Deus usou a vida da nossa irmã, aleluia, missionária Ana Paula, para confirmar. Aleluia. Até se os irmãos abrem o livro de Lucas, doutor Lucas, verso 19. Olha aí, olha aí. No capítulo 19. Eita glória. Vamos estar lendo alguns versículos. E após lermos essa passagem, vamos ler o livro de aleluia, Mateus, para a glória do Senhor. Amém? E diz assim a palavra da eterna nessa noite. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e era ex do chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante de uma figueira para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu o alegremente. E vendo tudo isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituirei qualificar. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Irmãos, volte, aleluia, 2 livros para trás, né? Vamos ler o livro de Mateus, seu capítulo 13, do verso 44. Aleluia. Olha aí. Mateus, seu capítulo 13, verso 44. Que diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo seu gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. E outro reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Aleluia. Somente até aqui, irmãos. Pode colocar sua Bíblia no seu assento. Aleluia. Quero fazer uma simples oração, não desfazendo a oração do servo do Senhor, mas em agradecimento de tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Oremos. Soberano Deus, amantíssimo eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, Rei da glória, Príncipe da paz, tu és, Senhor. Nesse momento, meu Pai, nós já nos alegramos, meu Pai, porque a tua palavra já foi liberada sobre o mundo físico, também no mundo espiritual, Senhor. Eu sei que o Senhor fez e vai fazer coisas grandes em nossas vidas, meu Pai. Obrigado, Senhor, por esse amor, Senhor, incondicional, por esse amor, meu Pai, a qual o Senhor, meu Pai, nos deu o seu único filho vigente, meu Pai. Aleluia, Senhor. Então é por isso que estamos aqui hoje, Pai, não porque somos melhores, é porque o Senhor, meu Pai, nos comprou. E nós somos propriedade do Senhor, meu Pai. Aleluia, Senhor. Ó Espírito Santo, a casa é tua, Senhor, o povo é teu, meu Pai. Ainda, meu Pai, que tenha poucas pessoas, meu Pai, mas o Senhor, meu Pai, nos levantou nessa noite, meu Pai, para falar, meu Pai, o tamanho grande é o amor do Senhor por cada um que está aqui nessa noite, Senhor. Mas nessa noite, Pai, estamos aqui também, Senhor, simbolizando a casa de Pedro, meu Pai.
nós estamos nessa noite representando a nossa casa, a nossa família. Então nessa noite, meu Pai, aonde houver, meu Pai, hoje, meu Pai, aleluia, reunido em teu nome, o Senhor se faz presente, meu Pai. Então o Senhor se faz presente nessa noite, meu Pai. Então o Espírito Santo vai vir tocar cada coração, meu Pai. E aonde houver um demônio, meu Pai, tentando, meu Pai, barrar, meu Pai, essa obra, ou tentando, Pai, dizer uma vontade nessa noite, que ele ia ser queimado, pelo teu poder, Senhor, na função nessa noite. Ó Espírito Santo, Pai, obrigado, Senhor. Então fica conosco nessa noite, meu Pai. Fala conosco, meu Pai. É assim que nós pedimos e é assim que nós agradecemos. Em nome do Pai e em nome do Filho, se você pode, se acende nessa noite, irmãos, dando uma linda salva de palmas para Jesus. Aleluia. Oh, glória. Irmãos, quero ser bem breve nas minhas palavras. Aleluia. Mas objetivo. Aleluia. A Bíblia vai nos falar desse personagem, aleluia, a qual acabamos de ler nessa noite. A Bíblia vai nos falar de Zaqueu. A Bíblia ela faz questão em falar que Zaqueu era um homem rico, um homem a qual tinha autoridade, um homem a qual, aleluia, ele podia mandar-nos fazer o que ele quisesse, aleluia. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que Zaqueu ele tinha bens, ele tinha dinheiro, ele tinha autoridade, mas chegou um dia, irmãos, chegou um momento na vida dele em qual faltou algo, irmãos. E muitas das vezes é assim na minha e na sua vida. Aleluia. Nós andamos, muitas das vezes nós corremos, aleluia, para obter, para alcançar, aleluia, os nossos objetivos, mas muitas das vezes nós esquecemos, aleluia, de buscar, aleluia, o principal, que é Jesus, aleluia. E aqui muitas vezes nós nos perdemos no caminho, aleluia. E foi isso que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu, aleluia, a Bíblia fala que, aleluia, ele sentiu, aleluia, de buscar, aleluia, de saber quem era Jesus. E a Bíblia vai nos falar, irmãos, na palavra a qual nós lemos no livro de Mateus, que o reino do céu é semelhante, aleluia, a um tesouro, aleluia, escondido. Que um camponês ele vai, ele acha aquele tesouro, ele vai e ele guarda, e ele vende tudo quanto tem, para depois ele ir lá e comprar. Amém. Foi assim que Jesus fez comigo e com você, irmãos. Aleluia. Jesus olhou lá de cima e viu um monte de pérolas, mas ele escolheu eu e você. E entre todas as pérolas ele escolheu, aleluia, você. Aleluia. Muitas das vezes as pessoas olham para mim e para você, aleluia, falando que eu e você não tem valor. Mas eu quero falar para você algo da parte do Senhor nessa noite. Não se preocupe com a opinião alheia. Se preocupe com o que Jesus pensa de mim e de você. Embora a sociedade ache que eu e você não tem valor, mas Jesus olhou para mim e falou assim: ei, aquela pérola para mim tem valor. Eu vou vender tudo e vou comprar ele, porque para mim tem valor. Aleluia. Então, não é massageiro o teu ego, irmãos, porque muitas das vezes as pessoas olham para mim e para você e nos julgam pelo falar, pelo andar, pelo que nós temos, pelo que nós fazemos. Mas Jesus não, irmãos. Jesus está preocupado com o meu e com o teu coração. Então fica tranquilo, aleluia. Você não é exclusividade de Satanás, você é exclusividade do Senhor Jesus Cristo, porque Ele já nos comprou, aleluia, já está selado, aleluia. Então nessa noite se alegra, irmãos, porque o Senhor Jesus Ele está aqui nessa noite. Entende que Zaqueu, irmãos, ele era um homem de valor perante o Senhor, mas ele se perdeu no meio do caminho. A Bíblia vai nos falar que Zaqueu, os estudos vão falar que Zaqueu, aleluia, os judeus não podiam ver Zaqueu na frente, irmãos, porque, aleluia, ele era publicano, ele era, aleluia, um homem corrupto, né? Um homem que cobrava mais do que devia. Então, aleluia, ali, os judeus ali, eles já estavam fartos, eles já estavam cheios daquilo lá. As pessoas preferiam ver meia dúzia de leão na frente do que Zaqueu na frente, irmãos. Aleluia. Porque Zaqueu, o homem cobrava. Aleluia. Se não cobrasse, ele mandava bater, mas ele ia preso. Aleluia. Mas chegou um dia na vida de Zaqueu que o Senhor Jesus Cristo, irmão, aleluia, ele chegou aleluia,
no tempo, aleluia, de Jesus. Então entende, irmãos, não tem homem ruim, não tem homem valente, aleluia, até Jesus chegar. Aleluia, Jesus chega, Jesus quebra aquele coração de pedra e coloca um coração de carne. Aleluia. Então quem era eu e você outrora no mundão aí? Eu não choro, ninguém me faz isso, aleluia. Irmãos, eu costumo falar, irmão, quando eu era mundano, andava para o mundo aí, irmão, era difícil eu chorar, irmão. Para mim chorar, irmão, aleluia, tem que acontecer algo muito difícil. Aleluia. Mas quando eu entrei na presença do Senhor, irmãos, que aleluia, o Senhor começou a falar, que o Senhor começou a liberar promessas, que o Senhor começou, aleluia, a falar face a face, aleluia. Não tem como, irmãos, você não chorar e saber que é Deus que fala com você. Aleluia. Pastor Paulo, acho que foi no culto passado, ele pregou, sabendo dele pregar, ele ministrou um louvor aqui, a qual o Senhor me voltou há 10 anos atrás. Aleluia, eu falei assim, Deus é fiel, irmãos. Muitas das vezes a gente vem no modo automático, né? Vamos ser sinceros, irmão. A gente chega tão cansado, né? Que a gente chega ali, dá um jeito aqui, né? Mas Deus fala assim, desperta, meu filho, que eu vou falar com você. Você lembra? Outra hora lá atrás, você chorava igual criança. Por isso que eu falei com o pastor Paulo, eu falei, nossa, pastor Paulo, eu chorava igual criança, né? No ministériozinho que era mais pequeno que isso aqui, eu era só eu e minha esposa, eu falava para ela assim, até hoje eu falo para ela, hoje em dia tá difícil até chorar, né? Mas eu gosto de chorar igual criança, né? Porque é gostoso quando você está na igreja, quando você está naquele primeiro amor, né? Que você vai, você escuta as promessas, que as pessoas só ajudam você. Aí agora você joga aquele fardo em cima de você. Você já chega arrebentado na igreja, né? Tentando achar uma saída, tentando achar uma solução. E aí os familiares, né, que em vez de ajudar, em vez de incentivar, os que jogam o pau pega frio, né? Falei, olha o crentinho, está se escolhendo da Bíblia. Falava isso, irmão. Mas chegava na igreja, irmão, Deus usava os irmãos, usava os pastores, para falar, aleluia, vou eu te honrar, vou eu te exaltar, vou eu te dar uma história. E aqui também, irmão, eu falava assim, Senhor, mas como? Mas como isso vai acontecer? Olha como eu sou, sem nem falar, né? Mas o Senhor falava assim, porque não é você, não é sobre você, é sobre eu. Não é sobre você fazer, é o que eu vou fazer. Então, muitas das vezes, nós caímos, né, no esquecimento que, já sou convertido, já não faço as coisas que eu fazia antes, mas e o primeiro amor? Né? Aleluia! Zaqueu aqui, irmãos, ele sabia de tudo, ele foi batizado, ele passou pela Torá, ele foi apresentado no sétimo dia, irmão. Ele sabia, mas por algum motivo, irmão, ele saiu da presença do Senhor. Mas eu costumo falar, irmão, que Zaqueu, ele se lembrou, é como a gente conhecer aquela primeira namoradinha de escola, né? Não tinha maldade, não tinha nada, né? É aquela coisa que dá aquele beijinho, já fica apaixonadinho, né? Aí às vezes não tem telefone naquela época, mas se fosse no dia de hoje, você fala assim, você liga meia-noite, você está falando com a namoradinha ainda. Aí você pega e fala assim, desliga, ela não desliga você, né? E é isso que Deus quer. Deus quer que quando nós estamos na presença dele, irmão, o Senhor quer que nós oramos como se nós fôssemos, né, o seu primeiro amor, né? E Zaqueu perdeu isso, mas entende, irmãos? Aquilo, Zaqueu se perdeu, mas aquilo estava dentro de Zaqueu. E Zaqueu procurou, irmão, a alegria. Zaqueu procurou, aleluia, aquilo para suprir necessidade em tudo, irmão. No dinheiro, nos bens materiais, irmão. Mas sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Aleluia, aqui dentro do coração tem um lugar exclusivo do Espírito Santo. E esse lugar não tem espaço para ninguém. Não tem espaço para as drogas, não tem espaço para a cocaína, não tem espaço para a bebida, não tem espaço para, aleluia, para maconha, não tem espaço para mentir, não. Esse lugar é exclusivo do Espírito Santo, porque é o seu coração. Então você pode andar para todos os lugares, irmão. Você pode ir embora para o Japão, você pode ir embora para os Estados Unidos, para o fim do mundo, irmão. O Senhor vai continuar, aleluia, bater no seu coração até, aleluia, chegar o tempo igual ele vai te achar. Aonde que você tem que te achar, irmão? Zaqueu já tinha tudo, irmão. Ele já era irmão, aleluia, estabilizado. Mas faltava o principal, irmão. Aleluia, não tem como, irmão. Essa semana que eu fui dar um orçamento ali no teatro Piracicaba, passei na casa da dona Regina, eu lembrei, aleluia, a qual, aleluia, eu fui dar um orçamento, fui fazer um serviço para ela, ela falou assim, Brito, eu não consigo entender, aleluia, essa alegria. Você no sol quente aí, está dando quase 37, 38 graus, você está dando
Espírito Santo, é Espírito Santo. Aleluia. Sabe por que nós serve com Deus? Outrora eu estava aí, aleluia, mas eu era triste, eu era cabisbaixo, procurava me alegrar em coisas fúteis. Mas hoje eu tenho a presença, aleluia. Esse sol que para mim sabe o que é, não é nada, porque aleluia, o Senhor está refrigerando a minha alma, aleluia. E quando eu sair daquele lugar, mas ela pediu uma oração, isso não tem como, aleluia, não ser gratificante, irmão, não é para minha exaltação, aleluia. E eu lembrei, eu passei lá, aleluia, eu lembrei dela, aleluia. Então isso, irmão, não tem como, não, aleluia. Esse espaço aqui não tem como você beber, não tem como você, aleluia, colocar algo, aleluia, que vai suprir, aleluia. Esse lugar é exclusivo do Espírito Santo. Então Zaqueu, aleluia, ele chegou um tempo a qual, aleluia, Deus, aleluia, ia se manifestar de uma forma tremenda, especial, porque, aleluia, Zaqueu já é uma joia, aleluia, comprada, aleluia. Jesus, antes da sua morte, não ia deixar, aleluia, que Zaqueu se perdesse, aleluia. Porque a Bíblia fala que entrando em Jericó ia passando, aleluia, porque havia de passar por ali. Jesus ele tem que passar por ali, irmãos. Olha para o seu irmão e fala assim: ei, fica tranquilo, se você não for até Jesus, Jesus vai até você, aleluia. Mas ele não vai deixar, aleluia, você se perder, aleluia, fica tranquilo, aleluia. Porque a Bíblia fala que Zaqueu, aleluia, ele vai e ele sobe numa figueira brava. Em outras versões vai falar sicomorra, aleluia. Mas o interessante é que, aleluia, Zaqueu ele era de um porte pequeno, baixinho. Ele sabia que se ele fosse de frente com a multidão, aleluia, ele poderia ser pisoteado, poderia ser lixado, mas ele usou uma estratégia, né? Então, se eu vou subir por ali, a hora que Jesus passar, eu vejo quem é ele, aleluia, porque ele sabia, irmão. Zaqueu conhecia as escrituras, ele sabia que ia vir um Salvador, aleluia. Então chegou o tempo a qual, aleluia, ele ouviu falar de Jesus. Ei, esse homem faz milagre, ei, esse homem liberta, esse homem cura, esse homem transforma. Então, Zaqueu no coração dele, quem sabe você, eu não posso ficar da forma que eu estou, aleluia. Irmãos, a Bíblia não fala, mas quem sabe Zaqueu, aleluia, não tinha paz nem dentro da casa dele. Quem sabe ele chegava em casa, irmãos, aleluia, a esposa estava de cara virada, o filho estava no quarto, aleluia, era uma bagunça. Mas Jesus falou assim: mas eu hoje estou chegando nessa casa, vou colocar ordem na casa, eu vou colocar tudo que está fora, vou colocar tudo no lugar, aleluia. Porque nos dias de hoje, irmãos, nós não estamos vivendo diferente de Zaqueu. É esposa na cozinha, no celular, é filha no quarto, é marido na sala, na hora que vai jantar, é um para lá, outro para cá, não tem diálogo, né? Porque é a correria, é a tecnologia, e isso está esfriando muito, irmão. Os casais estão esfriando muito, a família. Satanás, irmão, aleluia, muitas das vezes está usando essa, aleluia, esse tipo de tecnologia para esfriar. Mas o Senhor está falando nessa noite: ei, eu sou a tecnologia, ei, entra no meu Wi-Fi, que é essa palavra aqui, e você, aleluia, na tua casa não vai se perder, não vai faltar amor, não vai faltar vinho, não vai faltar azeite, aleluia. Porque muitas das vezes, irmãos, ei, é mais fácil pegar o celular na mão do que pegar a Bíblia para orar, aleluia. Eu vou falar porque o Senhor está falando, irmão. Muitas das vezes, irmão, eu falo isso por experiência própria. Muitas das vezes eu chego dentro de casa, irmão, aleluia, eu pego o celular, aleluia, para ver se alguém mandou, aprovou o orçamento, se algum cliente ligou, se alguém mandou um bom dia, se alguém mandou um boa tarde, porque eu não tenho tempo, ali no meu trabalho, eu não posso ficar olhando o celular. E aí a Isabelinha, ela fala assim: viu, José Brito, o celular, né? Vai ficar no celular, né? Assim, já estava lá fora o dia inteiro, né? Então, você tem que parar, vou, né? Vigiar um pouco, né? Então, assim, irmão, Deus ainda usa crianças. Quem sabe muitas das vezes a gente se perde, não é diferente do Zaqueu, aleluia. Naquela época não tinha tecnologia que tem hoje, mas, aleluia, já tinha, né, as artimanhas, né, dinheiro, né, trabalho, impostos. Só que chegou um tempo na vida de Zaqueu que ele sentiu a necessidade, a vontade de ter Jesus na sua vida. E o Senhor está falando: ei, eu estou aqui nessa noite, eu sou acessível, qualquer um que quiser pegar a sua vida, no seu cotidiano, aleluia, é só me buscar, é só me clamar, é só fazer como Zaqueu. Porque a palavra do Senhor falou que, irmão, aleluia, clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem.
Quem sabe, irmão, você está buscando Jesus, aleluia, em vários lugares, irmão, mas Jesus não está lá, irmão. Jesus está onde você muito menos espera. Quem sabe, irmão, aleluia, você está vivendo uma vida de angústia, de tristeza, uma vida de amargura. Por quê, irmão? Você perdeu a comunhão, você perdeu o relacionamento. Aleluia. E Jesus está falando aqui, cadê aquele primeiro amor? Cadê aquela busca? Que você já estava no problema, mas viu o problema e você chorando na minha presença. E aquilo ali para você não era nada, porque você depositava sua confiança em mim. E muitas das vezes, irmão, nós, aleluia, nos achamos aprendendo o Senhor com 10, 15, 20 anos de ministério, irmão, nós achamos que, aleluia, Jesus é nosso garçom, que nós oramos agora, Jesus tem que fazer agora, exatamente o nome que nós pedimos, irmão. E não é dessa forma, irmão. Eu falei para o pastor Paulo, tem promessas que o Senhor está cumprindo na minha vida e já cumpriu várias. Eu fico até com medo, né? O pastor Paulo diz assim, viu? Deus já fez muitas coisas na minha vida, mas eu fico até com medo também, né? Porque quando acabar as promessas, tudo que ele já cumpriu, né? Já vai subir para agora, né? Então, né? Mas nós estamos preparados, nós estamos se preparando para isso. Mas é gostoso, irmão. Eu falei para minha esposa, coisa de 10 anos atrás, irmão, Deus está cumprindo. Por quê, irmão? Nós estamos mesmo gemendo, mesmo chorando, mesmo na tristeza, muitas das vezes no cansado, nós estamos vindo à presença do Senhor, irmão. E o Senhor vê, aleluia, o nosso esforço, o Senhor vê a nossa fidelidade. Então, irmão, isso é o que? Um acréscimo. Porque a palavra do Senhor vai falar o quê? Buscar primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, tudo isso não é acréscimo, mas nós estamos buscando o reino do Senhor. Porque a Bíblia fala que nada se compara, irmão, o que tem lá em cima, irmão. Nada se compara, irmão. Aleluia. Você acha, irmão, que aqui na terra tem algo bonito, tem algo que vai alegrar o teu coração, alegrar a tua alma? Não. A Bíblia fala, irmão, que os muros, aleluia, irmãos, é de ouro, é de diamante, é de joias preciosas, irmãos. Aleluia. Nós vamos nos assentar com o rei, irmãos. Nós vamos cear com ele. Aleluia. Muitas das vezes nós nos vendemos a esse mundo pelo que ele pode nos oferecer. Aleluia. E o Senhor está falando nele, eu tenho mais. As minhas promessas, aleluia, valem mais do que isso. Porque a Bíblia fala, aleluia, é melhor vir na casa do Senhor do que 1000 anos em outros lugares, irmão. Aleluia. Zaqueu estava cansado, ele estava sobrecarregado, irmão. O peso da responsabilidade, o peso daquele lugar estava sobre ele. Mas a palavra do Senhor vai falar o que, irmãos? Aleluia, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Ei, Jesus estava esperando o momento certo, irmãos. Aleluia. Zaqueu pensou que ele, aleluia, estava procurando Zaqueu. Zaqueu pensou que ele, aleluia, ia ter com Jesus. Mas mal sabia que era Jesus que ia ter com ele, irmãos. Aleluia. Ô glória. Quem sabe, aleluia, você está pensando aí, vou lá hoje para ouvir o que Deus tem para falar para mim, aleluia. Vou lá eu hoje para ver, aleluia. Mas Jesus está falando aí, você veio até aqui hoje, mas eu que vou me apresentar diante de você, diante desse problema. Aleluia, fica tranquilo, descansa, entrega, aleluia. Ei, fica tranquilo, irmãos. E para tudo tem jeito. Muitas das vezes, aleluia, nós falamos assim, nossa, entra ano, sai ano, não sai do aluguel, eu não consigo trocar o carro, eu não consigo comprar um carro, aleluia, meu esposo, aleluia, minha esposa, meu filho, não muda. Mas fica tranquilo, irmãos, que da mesma forma que, aleluia, que Jesus mudou a vida de Zaqueu, ele vai mudar a tua casa, ele vai mudar a tua história, ele vai mudar a tua situação. Fica tranquilo, somente descansa e entrega nas mãos do Senhor. Aleluia. Ei, a Bíblia fala que Zaqueu ele vai e sobe, aleluia, na figueira. A Bíblia fala que quando Jesus ele entra na cidade, aleluia, Jesus olha para cima e fala: ei, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. Já começou, aleluia, Deus trabalhar nessa parte, irmãos. Por quê? Aleluia. Porque quem sabe Zaqueu, né, com aquela postura, né, com aquele, aleluia, com aquela autoridade dele, ele falou assim: ei, eu vou subir aqui para ninguém me ver, né, para ninguém descobrir que sou eu que estou vendo ver Jesus, né. Mas entenda, irmão, que a arrogância, aleluia, a soberba, aleluia, não vai ver Jesus. Aleluia. Entenda aqui, aleluia, que só vê Jesus quem desce.
Aleluia. Interessante, né, irmãos? A particularidade que eu vejo de Zaqueu é que ele sentiu o desejo, ele sentiu vontade de saber quem era Jesus, né? Mas o importante, e outra coisa, eu vejo que Zaqueu tem pequena estatura, e só vê Jesus, aleluia, só conhece Jesus quem é pequeno, irmãos. Se você entender que se eu e você muitas das vezes fizer uma oração para Jesus, ela vai chegar de uma certa forma. Mas se nós se comportar como uma criança, eu acho que a oração chega mais rápido. Porque criança não tem malícia. Com criança não tem mentira. Ela fala que no coração dela e pronto, acabou. Nós temos que ser igual a criança, relacionamento aberto com Jesus. Né? Criança, ela fala, irmãos, aleluia, aquilo que está dentro do coração dela. Né? E é algo genuíno. Entenda que para ter com Jesus, irmão, ele tem que descer. Aleluia. Três particularidades. Ele quis saber quem era Jesus. Aleluia. Para ter Jesus, ele teve que descer. Aleluia. Para ter Jesus dentro de casa, ele tem que ser como uma criança pequena. Aleluia. E aí ele vai falar que quando ele desce, ele escuta aquelas palavras. Quem sabe, quando ele está descendo, irmão, o coração dele já começa a mudar, né? Aquela arrogância, aquela prepotência já começa a tomar forma de servo, começa a tomar forma de fé, né? Entenda que ele tomou um passo de fé ainda, irmãos, antes de subir na figueira, porque só vai querer saber quem é Jesus quem tem fé, né? Porque antigamente, aleluia, antigamente os profetas viram andar com Jesus, mas nós andamos com Jesus pela fé, irmãos, porque para a glória de Deus nós não vimos Jesus, mas nós podemos sentir, nós podemos ouvir Jesus através, aleluia, dos louvores, através da sua palavra. Então, aleluia, nós estamos vivendo no tempo da graça, irmãos. Então, bem-aventurado, irmãos, é aqueles, aleluia, que choram, porque por Jesus, por Deus, nós seremos consolados, irmãos. Então, fica tranquilo se no dia de hoje você foi atribulado, no dia de hoje você, aleluia, que falar alguma coisa que entristeceu no teu coração, mas Jesus está aqui nessa noite para falar que você, para Ele, você tem valor, né? Para Ele, você vale mais do que esse mundo inteiro, irmãos. Aleluia. Você é joia rara do Senhor. Aleluia. Oh glória. A Bíblia fala que quando Zaqueu desce, irmão, o povo começou a murmurar. Nossa, mas você se diz profeta e você vai receber, aleluia, um pecador dentro da casa, dentro da sua casa, aleluia. Mas aí Zaqueu não perdeu a oportunidade. Aleluia. Zaqueu falou assim: mestre, Jesus, Senhor, se eu defraudei alguém, eu restituo, aleluia, quadruplicado, aleluia, 4 vezes mais, aleluia. Aí a palavra do Senhor vai falar que Jesus, olhando para aquelas palavras sinceras, aleluia, aí Jesus viu sinceridade, aquela sinceridade, irmão, genuína, aleluia. Ei, eu estava lendo sobre Zaqueu, aleluia, os estudos falam que nessa passagem, nessa palavra aqui, aleluia, Zaqueu não quis comprar Jesus, né? Porque muitas das vezes nós falamos algo para alguém, mas querendo algo em troca. E aqui Zaqueu ele falou: opa, não posso perder a oportunidade, né? Senhor, se eu roubei, se eu comprei mais de alguém do que eu devia, eu devolvo. Aí Jesus falou assim: opa, já começou a virar crente. Aleluia! Ei, então, meus irmãos, com Jesus não tem meio termo, irmãos. É arrependimento, irmão, que o Senhor transforma. É arrependimento que o Senhor quebra. É arrependimento que o Senhor vai lá, aleluia, e muda o quadro da situação. É palavra de maldição, é bruxaria, macumbaria, Jesus quebra, irmão. Aleluia, foi palavra de derrota, Jesus quebra. Jesus transforma. Aleluia, vocês viram? Olha o que Deus trabalha. Eu estou trabalhando no apartamento aqui na Centenário, e lá não tem 220, tem só o 110. Aí eu falei: nossa, e agora? O único transformador que eu tenho está lá na piscina, porque na minha casa também tem 220. Eu coloquei transformador lá e comprei uma bomba 220, né? E coloquei lá. E lá, eu peguei, tive que entrar na bomba lá e tirei para fazer serviço. Aí chegando lá, eu peguei o transformador, né? E coloquei o 110, saindo da casa, entrando no transformador e saindo para o 220, minha máquina é 220, para lixar as paredes. E aí ali o Espírito Santo falou assim: ó, meu servo, assim é na sua vida. A palavra de maldição que vir por aqui, ela vai sair por aqui, ela vai sair com bênção. Aleluia. Porque a palavra de derrota, aleluia, eu não permito. Porque todo encanto, toda bruxaria eu estou quebrando hoje. O Senhor está falando aí, todo encanto, toda bruxaria, toda palavra negativa contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu trabalho, o Senhor está quebrando hoje, nessa noite, irmão. Aleluia. Olha como o Senhor trabalha, irmão. Olha como o Espírito Santo trabalha na vida da gente. Cedinho, eu comecei na risada
E o Luquinha ali, trabalha comigo ali, ele não entendeu. Ele falou, então, o que está acontecendo? Eu falei assim, fique em paz, irmão. É papai que está falando comigo aqui. Mas que papai? Eu falei, papai, lá de cima. Ele não entendeu nada, irmão. Aleluia, mas domingo, para a glória de Deus, se Deus quiser, ele vai estar aqui. Ele falou que sentiu no coração de vir aqui. Aí eu falei assim, não é falar, irmão, é testemunho. Aleluia. Porque tanta pessoa fala de Jesus por aí, irmão, aí chega lá fora, não dá testemunho. E ele falou assim, irmão, eu senti vontade na tua igreja. Eu até falei para minha esposa, Luquinha ia vir. Aleluia. Ele falou assim, viu? Porque já trabalhei com fulano do 50, falou que era crente, aleluia, mas chega nos lugares, começa a falar mal dos outros, começa, aleluia, olhar para os clientes, começa. E você não, você fica na sua, você só responde o que ele pergunta para o irmão. A gente está aqui para contrariar ninguém, a gente está aqui para fazer o trabalho, né? E se Deus falar para nós falar algo, tem que falar algo da parte de Deus. A gente pode dar lá para o inimigo, né? Aí ele falou assim, ele começou comigo, irmão, já vai fazer uns 10 dias, 15 dias já. E eu falei, olha, esses dias eu assisti um vídeo que uma pessoa falou assim, nossa, eu estou triste porque desde pequeno eu sirvo a Deus, mas eu não sei que propósito tem na terra, né? E aí, ele entregou um papel, ele abençoou uma pessoa, ele entregou um papel, falando que Jesus amava aquela pessoa, que Deus tinha um plano. E aí, faltou algo na casa deles, e aí o filho dele, já mais grande, foi no mercado, ele não tinha dinheiro também, mas uma pessoa foi e pagou a compra para eles, e deu o papel. E essa pessoa chegou na casa dele e cantou parabéns para o pai dele, que era o bolo, ele nem deu para comprar o bolo. Aí ele pegou e falou assim, pai, mas por que o senhor está triste? O bolo está aqui, né? E é do senhor mais ama. Aí ele pegou e falou assim, porque eu não sei qual o propósito que eu tenho aqui na terra. Já estou ficando velho, eu morro. Aí ele falou assim, olha, nós não tínhamos dinheiro, faltou isso aqui, mas um rapaz chegou e entregou esse papel para mim, né? Já era bem adulto já. E aí ele entendeu que aquele papel foi que ele deu com uma criancinha, que a mãe dele não tinha com o que comprar também, e deu aquele papel. E ali foi uma sementinha que germinou no coração daquela criança, e ele virou servo de Deus também, através da vida dele. Então, muitas das vezes, irmão, nós vemos aqui, nós escutamos o que desce de cima e sai daqui e vai para cá, e isso aí nos alimentamos. O alimento que vem para cá, irmão, nós temos que distribuir para fora também, porque não é sobre nós, mas sobre ele. Então, nós não podemos guardar isso para nós temos que levar a esperança lá fora, porque Zaqueu precisava de esperança, irmão, mas Jesus ele veio para dar vida e abundância. Porque a palavra do Senhor nos fala o que, irmão? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Muitas das vezes, irmão, nós nos perdemos no caminho, mas Jesus está vindo aí para buscar, para salvar, aleluia, o que está perdido. Fica tranquilo, irmão, não está perdido, irmão. A enfermidade, muitas das vezes, assola a nossa casa, não é o fim. Aleluia. A falta de trabalho não é o fim. Muitas das vezes, o relacionamento não vai bem, muitas das vezes o atrito não vai bem, não está tudo certo no jeito, porque Jesus não chegou lá ainda, irmão. Mas Jesus está chegando hoje, irmão, para colocar tudo que está fora no lugar, no devido lugar. Aleluia. Entenda que, aleluia, Zaqueu, ele fala com Jesus, irmão, direto. Ele fala, Jesus, Senhor, se eu defraudei alguém, eu restituo, eu devolvo, mas eu não quero ser a mesma pessoa. Eu quero mudar de vida, porque, irmão, não tem como você ser a mesma pessoa até encontrar Jesus, irmão. Quando você encontra Jesus, você tem que mudar a forma de falar, a forma de se comportar, né? Aleluia. Nós temos que ser, irmãos, aleluia, discípulos de Jesus. Nós temos que se comportar como Jesus, falar como Jesus, andar como Jesus, né? Então aqui Zaqueu, ele não estava querendo comprar Jesus, mas Jesus ele percebeu e ele entendeu, aleluia, e disse, Jesus, hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. Porque além de ele ver a sinceridade, ele viu fé no coração de Zaqueu, aleluia, porque um homem pequeno, aleluia, capaz de ser inchado, aleluia, capaz de ser morto no meio da multidão, irmãos, aleluia, só para ter fé mesmo, irmão. É a mesma coisa que você ver um monte de fuzil virado para você e você encontra, irmãos, e eles apertarem e sair nada, porque quem segura o gatilho é Jesus, irmão. Se Jesus mandar você ir, irmão, pode ir na certeza, irmão. Se Jesus falar que vai dar certo, irmão, pode ir na direção que vai dar certo, irmão. Porque se você olhar um pouquinho para trás, quando Jesus fala assim para
Aleluia. Até então, se fosse outra pessoa, Pedro ia pegar as coisas e ir embora. Mas ele fala assim: mestre, nós trabalhamos a noite inteira, mestre. E mestre, eu não estava sozinho. Eu tenho uma empresa, eu tenho meus amigos, meus companheiros, mestre, não me pegou nem em rosto. Mestre, mas sobre a tua palavra eu vou. Sobre essa direção eu vou. Aleluia. Pedro entendeu que ele não estava na direção de qualquer pessoa. Aleluia. Se Jesus falar aí, pode ir na certeza, irmão. Aleluia. Porque quem anda com Jesus não tem sorte, irmão. Já vai buscar o que está esperando em você. O Senhor está falando aí, fica tranquilo, porque o que é teu está esperando já. Aleluia. Só espera um pouquinho, espera um pouquinho de tempo, porque o milagre está prestes a chegar. Aleluia. Você vai dar glória, você vai dar aleluia, você vai testificar que o meu nome vai ser glorificado. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Ei, entenda, só para terminar, o interessante é que a Bíblia fala que no livro de Marcos, capítulo 10, verso 48, que havia um cego Bartimeu na entrada também de Jericó. E aí tentaram parar ele. E eles falam: quem está vindo aí? E a multidão fala assim: é Jesus. E a Bíblia fala que ele começou a clamar, irmãos. Ele clamou mais alto ainda. A multidão tentando parar ele clamou mais alto. Aleluia. Até que Jesus para. Aleluia. Ei, o negócio de Jesus não é quando ele está andando. O negócio de Jesus é quando ele parava. Aleluia. Ei, sabe por que ele parou? Aleluia, porque Bartimeu clamou. Ei, quem sabe que Jesus não parou? Aleluia, implora a minha tua vida, porque você não está clamando direito. Aleluia, você está dando ouvido à multidão. E a multidão está sufocando o teu glória, o teu aleluia, o teu clamor. Mas nessa noite, aleluia, lá no Jode, Calabassuga, Calabacédia, o Senhor está falando: ei, clama mais alto, porque eu não estou escutando. Ei, você não falou onde que é a dificuldade, você ainda não falou qual é o teu problema. Ei, Jesus para. Quando ele para, irmão, o engraçado, olha que coisa inteira, olha que coisa rica, irmão. É que aqueles mesmas pessoas que mandou ele parar, foi as mesmas pessoas que Jesus mandou, aleluia, e falei: vai lá que Jesus quer ter contigo. Aleluia. Olha que maravilha, irmão. E fica tranquilo que esse fofoqueiro, esse linguarudo, essa pessoa que quando você está saindo de casa, abre a janela e fica olhando, mas essa mesma pessoa vai falar: olha como que Deus mudou, olha como que Deus transformou, olha que Deus fez a vida dele. Ei, mas essa mesma pessoa vai falar: ei, me leva contigo, me leva nesse lugar porque eu quero receber essa bênção, eu quero receber esse milagre, eu quero ser renovado, eu quero ser tocado por ele. Aleluia. Oh glória. Ei, e Jesus cura aquele cego, irmãos. Aí agora eu me pego aqui olhando para Zaqueu. Aleluia, Jesus entrando na casa de Zaqueu. Aleluia, mudando a história, mudando o cenário, mudando, aleluia, a situação de Zaqueu. Ei, colocando amor no coração da esposa, colocando paz no coração do filho, e colocando fé no coração de Zaqueu e restituindo tudo. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, ele entra e restaura. Jesus entra e transforma. E quando ele sai, irmão, aí ele salva. Sabe o que o Senhor está falando nessa noite? Ei, na entrada eu vou curar, mas na saída eu vou salvar. Eu acho que você já entendeu nessa noite. Ei, se o Senhor não curar, se o Senhor não, aleluia, se o Senhor ele não curar na saída, mas ele vai salvar. Aleluia, se o Senhor curar na entrada, mas na saída ele vai salvar, irmão. Fica tranquilo, que muitas vezes você fala assim: não tem jeito para aquele homem, não tem jeito para aquela mulher, não tem jeito para aquele menino. O Senhor está falando: ei, na entrada eu vou curar, mas na saída eu vou salvar. Então fica tranquilo, irmão, que o milagre está acontecendo. Ainda que você não veja, mas pelos olhos da fé, eu peço para você: ei, continua buscando, faça que nem Zaqueu. Busca, clama, se humilha na presença do Senhor, porque é melhor se humilhar na presença de Deus, irmão, do que na presença dos homens. Porque o salmista lá nem falei: é melhor cair na mão do Senhor do que cair na mão do homem, porque o homem não tem misericórdia, mas o Senhor Jesus ele tem. Aleluia, o Senhor tem vida eterna, irmão. O Senhor tem vida eterna para mim e para a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir Jesus nessa noite, irmão? Aleluia. Oh glória, você pode ter em nome de Jesus? Oh glória, obrigado, Jesus. Eu creio, Senhor, que o teu povo, Senhor, da igreja entendeu, Senhor, o que o Senhor falou nessa noite. Eu, meu Pai, nossos irmãos temos valor, Pai, perante aos seus olhos, Pai. Nós somos pedras, Senhor,
aleluia, pedra como diamante, Senhor. Nós somos, aleluia, Senhor, joia, aleluia, preciosa diante do Senhor, meu Pai. Então nessa noite, Senhor, abençoa, meu Pai, despede cada um dos teus filhos, meu Pai, com um coração grato, meu Pai, cheio de esperança e de fé, Senhor. Que o Senhor venha para, aleluia, fazer da mesma forma que o Senhor fez na vida de Zaqueu, Senhor. Entrando, Senhor, mudando, Senhor, salvando e dando vitória em nome de Jesus. É assim que eu peço, é assim que eu te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agradeço, minha rica.